E aí, bora falar sobre como a gente pode literalmente reprogramar a nossa mente para o sucesso? A gente vai mergulhar a fundo em algumas técnicas muito poderosas, inspiradas no trabalho de Eden Cole, para que seja possível assumir o controle. Vamos começar com uma coisa que talvez seja familiar para muita gente. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga, a voz que treme bem na hora de uma apresentação importante? Ou aquela ansiedade que aparece do nada e toma conta de tudo? Essa sensação de ser um refém das próprias emoções, pois é algo que muita gente conhece bem. Agora, imagina só ter um tipo de interruptor para as emoções. Poder ativar a confiança máxima, o foco de um laser ou uma motivação que não se abala com um simples comando. Parece coisa de filme, né? Mas a neurociência mostra que essa é uma habilidade totalmente treinável. E a chave para esse teclado emocional tem um nome: ancoragem. Vamos entender como essa ferramenta funciona na prática. Pensa numa âncora como se fosse um atalho no teclado do nosso cérebro. É um gatilho, um som, uma imagem, um toque, que dispara na mesma hora um estado emocional completo. É a forma mais rápida de acessar um sentimento específico. É só lembrar do Scan de Pavlov, daquele experimento clássico. O sino virou um gatilho para a fome. Com a gente acontece a mesmíssima coisa. O cheiro de um bolo pode levar direto para a infância. Uma música pode deixar alguém instantaneamente mais para baixo. A gente está sendo ancorado o tempo todo, muitas vezes sem nem se dar conta. E essas âncoras chegam por todos os nossos sentidos. Uma imagem, que é visual, uma música, auditiva, ou até um gesto específico, que é sinestésico, pode mudar nosso estado num segundo. A grande questão é: quais âncoras, tanto as positivas quanto as negativas, já estão aí controlando o dia a dia? E aqui está a grande virada de chave. Se o nosso cérebro já cria essas âncoras de forma automática, por que não assumir o controle desse processo? A gente pode criar, de propósito, os nossos próprios gatilhos para acessar estados de alta performance sempre que a gente quiser. O processo para criar uma âncora de poder é surpreendentemente simples. Primeiro, é preciso reviver com muita intensidade uma memória de sucesso total. Sinta cada detalhe. Segundo, bem no auge dessa emoção, a gente cria o gatilho. Apertar o punho com força, por exemplo. Terceiro, repete isso algumas vezes para fortalecer essa conexão no cérebro. E por último, o teste. É só acionar o gatilho e sentir a confiança fluir. Essa imagem aqui captura o segredo, o momento exato de criar a âncora. Tem que ser no pico da emoção, naquele instante de vitória absoluta. É nesse ápice que o cérebro está pronto para forjar uma ligação neurológica superpoderosa entre o gesto e aquele sentimento de ser invencível. Ok, a gente aprendeu a criar âncoras positivas, mas e as negativas que já existem? A boa notícia é que podemos usar a mesma lógica para desarmá-las. Essa técnica se chama colapso de âncoras. Pensa nisso como uma batalha de emoções. Se olhar para o telefone por uma ligação importante dispara ansiedade, que é uma âncora negativa, a gente dispara uma âncora de confiança, super positiva ao mesmo tempo. A mais forte vence e, com o tempo, acaba reescrevendo a resposta automática do cérebro. E essa ideia vai ainda mais fundo. Pensa numa fobia, de aranha, de altura. O que é uma fobia, senão uma âncora negativa levada ao extremo? É uma ligação neural tão, mas tão forte que sequestra completamente a nossa resposta racional. Uma técnica muito poderosa para lidar com isso é a dupla dissociação. A pessoa não está na cena do medo. Ela se imagina segura na cabine de projeção de um cinema, assistindo a um filme de si mesma naquela situação. Essa distância mental é crucial. Ela permite que o cérebro analise a memória sem disparar a resposta de pânico. Basicamente, é como se a gente estivesse ensinando o cérebro que é possível observar o gatilho sem reagir. Tudo isso nos leva a uma ideia ainda maior. Se podemos mudar nossas emoções, será que também podemos copiar a forma como pessoas de sucesso pensam? Isso é o que chamamos de modelagem de estratégias mentais. A premissa é simples, mas revolucionária. O sucesso não é um dom, é uma estratégia. Se alguém tem um desempenho excepcional em alguma coisa, é porque seu cérebro está seguindo uma receita mental mais eficaz. E a melhor parte é que essa receita pode ser aprendida. Uma estratégia mental é o passo a passo que acontece dentro da cabeça. A sequência de imagens, sons e sentimentos que se usa para se motivar, para lembrar de um nome, para decidir o que comer. Tudo que a gente faz tem uma estratégia por trás. Vamos pegar a memorização como exemplo? A estratégia da maioria: repetir palavras sem parar, esperando que grudem.
A estratégia de um mestre da memória é transformar a informação num filme mental maluco, vívido e com emoção. A segunda não só é mais eficaz, como também é bem mais divertida. Certo, se podemos descobrir as receitas dos melhores, como a gente faz para instalá-las no nosso próprio cérebro? A resposta é o ensaio mental. Assim como um atleta olímpico visualiza a corrida perfeita milhares de vezes, podemos ensaiar uma nova estratégia mental até que ela se torne um caminho neural tão forte, mas tão forte, que vira o nosso novo padrão de fábrica. Este exemplo é perfeito. O gatilho é o mesmo, ver uma comida que não é saudável. Mas a estratégia é totalmente reescrita. Em vez de levar ao desejo, o ensaio mental conecta o gatilho a uma imagem negativa e a uma decisão positiva. Com a repetição, o cérebro aprende um novo caminho e o hábito antigo simplesmente perde a força. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. O que se torna possível quando se percebe que a mente não é um sistema fixo, mas sim um software que pode ser atualizado? Que podemos não apenas consertar os bugs, mas instalar as melhores estratégias disponíveis para alcançar qualquer objetivo?